Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 22. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amados, esse texto ele traz orientações muito preciosas para mim e para você. Ele começa falando que todo homem, ele diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essas orientações são muito preciosas para nós, porque quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós vemos que de repente nós estamos nos atropelando em relação a isso. O primeiro ponto que ele coloca é que nós devemos ser prontos para ouvir. Quando ele fala sobre prontos para ouvir, ele está falando sobre disponibilidade. E hoje nós vivemos um tempo em que muitos querem falar, mas poucos querem ouvir. E isso vale tanto para os relacionamentos interpessoais, onde todos têm o que dizer, mas poucas pessoas estão de fato disponíveis a ouvir o que o outro tem a dizer, mas isso também vale em relação à própria palavra de Deus e ao próprio Deus. Quantas vezes nós buscamos a presença de Deus, buscando uma resposta para algum questionamento nosso, buscando um direcionamento, e de repente quando Deus fala conosco, parece que nós ouvimos e dizemos, não, Senhor, não é exatamente isso que eu queria ouvir. Eu acho que o Senhor se enganou, talvez seja uma outra coisa. Então, será que de fato o nosso coração está disposto a ouvir? E é isso que o texto nos orienta, nós precisamos estar disponíveis para ouvir. Ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem convivemos, inclusive entendendo que muitas dessas pessoas com quem convivemos podem estar sendo usadas por Deus para ministrar nosso coração, para trazer de repente a resposta de oração que temos buscado, mas nós só vamos perceber isso se estivermos na sintonia do Espírito Santo, percebendo aí, com o auxílio do Espírito, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Mas é importante que nós estejamos, sobretudo, disponíveis para ouvir a Deus, ouvir aquilo que a sua palavra tem ministrado aos nossos corações, ouvir aquilo que Deus tem nos mostrado, aquilo que Ele tem ministrado, aquilo que Ele deseja falar conosco. Lembre, irmãos, mesmo quando Deus disser algo para você que é diferente daquilo que você deseja, que vai contra a sua vontade, lembre que a palavra de Deus, ela nos assegura que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu falo isso para você porque muitas vezes nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos ouvir a Deus e dizermos não, não é exatamente isso que eu quero ouvir, e fechar o nosso coração. E de repente abandonar aquilo que Deus está nos dizendo como se não fosse importante. Lembre, a nossa vontade ela é falha. A nossa vontade ela não é boa, não é perfeita e não é agradável. Muitas vezes ela é exatamente o contrário de tudo isso. Mas a vontade do Senhor ela tem essas três características e nela nós podemos confiar. Então se existe algo no seu coração que você deseja, mas que de repente Deus falou algo para você, que contraria isso, confie no Senhor, confie naquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. Então, esteja pronto para ouvir, esteja disponível para ouvir aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, através da palavra e de tantas outras formas que Ele tem ministrado à sua vida. O segundo ponto é que ele fala sobre sermos tardios para falar. Como eu acabei de falar, muitas vezes nós estamos tão preocupados em falar e nos posicionar diante das situações que nós nem paramos para observar, nós nem paramos para escutar, nós nem paramos para observar o que está acontecendo. E é assim muitas vezes quando nós queremos uma resposta de oração, quando nós estamos diante de uma decisão, de repente parece que nós queremos nos precipitar e fazer com que as coisas aconteçam rápido. Mas muitas vezes Deus está fazendo com que as coisas aconteçam processualmente. Ele vai nos dando direções, vai nos dando passo a passo, ele vai nos mostrando como prosseguir e muitas vezes a gente quer correr quando deveria apenas ir andando, Então a gente tem que ir nessa sintonia com o Senhor, com a palavra de Deus, buscando essa orientação do Senhor. Então sejamos tardios para falar, estejamos prontos para ouvir e sejamos tardios para falar. De repente é quando nós nos precipitamos que nós terminamos nos atropelando.
né? Então isso acontece inclusive nos nossos relacionamentos interpessoais com aqueles com quem convivemos. De repente, nós vemos uma situação e já nos precipitamos em julgar, em levantar um julgamento a respeito daquela situação, e nós podemos estar muito errados a esse respeito. Então, se você tem sido impulsivo e precipitado na maneira como você avalia as coisas, como você visualiza as situações, tenha calma, seja tardio para falar. Observe as situações, perceba, avalie com mais cautela, né? E cuide para que de repente você não esteja agindo de maneira simplesmente impulsiva e precipitada e tropeçando nas suas próprias palavras. E o terceiro ponto, ele fala sobre sermos tardios para nos irar. E aí, na sequência do texto, ele já justifica o porquê que devemos ser tardios para nos irar. Ele diz porque a ira humana, ela não produz a justiça de Deus. Então lembre disso. A ira humana, ela acontece, né? Nós somos humanos e a raiva, ela pode nos alcançar em algum momento. É fato que nós vivemos situações muito adversas às vezes nas nossas vidas e que de repente elas podem produzir esse sentimento. Essas situações, elas podem produzir raiva, elas podem chegar a produzir ira. Mas a questão é como nós vamos lidar com tudo isso? E aí, é claro, isso é um tema para um outro devocional, para a gente meditar um pouquinho sobre como lidar com a ira, com a raiva, né? Mas de fato, o que nós precisamos seguir aqui é a orientação que a palavra está nos dando. Lembrando que ser tardio para se irar não quer dizer que eu nunca vou me irar, que eu nunca vou sentir raiva, mas quer dizer que eu devo ser tardio, ou seja, eu devo ter cuidado com isso, porque muitas vezes se levanta no meu coração uma justiça própria, né, que é completamente incoerente com a justiça de Deus. Muitas vezes eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, ao meu modo, da minha forma, e eu me indigno com como as coisas estão acontecendo e esqueço que, além da minha justiça, que muitas vezes parece muito justa e que de fato não é, existe uma justiça que é soberana, que é a justiça do Senhor. Então confie na justiça de Deus. Talvez você esteja passando por situações difíceis, né? Por situações que aos seus olhos são injustas, mas confie nas soberanias do Senhor. Nada, né, passa despercebido diante dos olhos de Deus. Deus tem visto as injustiças que estão sendo cometidas e certamente Ele não está indiferente a isso. Mas a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. Então, ao invés de cultivar a sua justiça, cultive a justiça de Deus no seu coração. Confie na soberania e na justiça do Senhor, porque Ele sim é plenamente justo para operar a sua santa e bendita justiça. E por fim, ele nos ensina como nós podemos alcançar tudo isso, porque de repente quando nós olhamos para essas 3 orientações, nós pensamos, Senhor, como alcançar tudo isso? E ele nos fala, praticando a palavra. Ele diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. E é apenas assim, amados, que nós podemos cumprir com essas orientações. É apenas quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos a Deus e conhecemos mais de Deus, que nós podemos alcançar essas orientações. Ou seja, que nós podemos, em Cristo, sermos capazes de podermos estar prontos, disponíveis para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Então, é a partir do momento que nós meditamos, que nós mergulhamos na palavra, que nós realmente aplicamos a palavra às nossas vidas, que o Senhor vai nos auxiliando para que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática. Então, se você ainda não tem conseguido lidar com alguma dessas coisas, né, dessas situações, não se preocupe. Há oportunidade em Deus, há oportunidade na palavra de Deus para que eu e você possamos ser diferentes. E lembre, em Cristo nós podemos ser diferentes. E nós podemos ser tão diferentes que muitas vezes podemos nos surpreender conosco e de repente agirmos de uma forma que nós mesmos reconhecemos que só poderíamos agir assim por uma ação do Senhor, por uma mudança que Deus vai operando nas nossas vidas. Mas isso só é possível, amados, se nós formos praticantes da palavra. Se nós formos apenas ouvintes, que ouvem a palavra, mas que deixam a palavra passar, né, que aplicam a vida dos outros, mas não aplicam a si próprios, isso de fato não vai acontecer. Então, lembre disso. Seja, além de ouvinte, seja um praticante da palavra de Deus. Ouça, leia, medite na palavra do Senhor e certamente, como o próprio texto diz, ela é poderosa para produzir salvação, para produzir transformação, para produzir uma mudança no nosso caráter, de modo que nós sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor e consigamos aplicar as verdades da palavra às nossas vidas. Que Deus os abençoe, os dê uma semana cheia de graça e sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Até mais!